Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Epstalk. Estamos voltando aqui com o nosso nono capítulo, Epstalk 9. E hoje vou voltar aqui para falar com vocês de mais um diálogo platônico. Vamos continuar aí a nossa série de diálogos de Platão. E o diálogo de hoje será o Fédon, né? O Fédon é um dos diálogos aí mais profundos e comoventes de Platão. Ele é ambientado justamente no dia da morte de Sócrates. Ou seja, essa obra ela narra as últimas horas do filósofo. E é contada justamente por Fédon de Elis, que foi um dos alunos de Sócrates, colega de Platão. Inclusive ele chegou a escrever alguns diálogos, né, conhecidos aí como diálogos de Fédon, mas ao que tudo indica parece que eles se perderam no tempo, o que é uma coisa extremamente lamentável. E nesse diálogo aqui, Fédon está conversando aí com um grupo de amigos e ele está descrevendo o ambiente sereno e reflexivo no qual Sócrates se despede da vida com uma admirável tranquilidade, já que, de fato, ele estava presente no momento que Sócrates morreu, no momento em que ele se foi. E eu já vou avisando para vocês que esse diálogo aqui, ele é muito profundo. Ele é muito mais do que o relato da morte de um homem, tá? As últimas palavras de Sócrates têm um poder imenso na alma de qualquer pessoa que parar para ler esse diálogo, tá? O diálogo Fédon é uma meditação muito grandiosa sobre a imortalidade da alma. Esse acaba se tornando o tema principal do diálogo, se a alma é ou não imortal. E mais do que isso, a partir deste ponto, Sócrates vai trazer aí o verdadeiro significado da filosofia e também a natureza da existência. Como ele vai fazer isso? Bom, eu vou explicar para vocês a partir de agora. Uma curiosidade engraçada e triste ao mesmo tempo é que o único dos alunos de Sócrates que não pôde comparecer ao momento de sua morte foi justamente o Platão, né? Aquele que foi, ao que tudo indica, o seu maior discípulo. Justamente ele não pôde comparecer e foi ele quem escreveu esse diálogo que eu vou falar aqui agora. Mas é realmente uma brincadeira do destino, né? Uma piada do destino. O contexto do diálogo se dá após o julgamento e a condenação de Sócrates. Lembram do nosso terceiro capítulo, o Epstalk 3, que fala sobre a morte de Sócrates? Então, na verdade aquele diálogo, aquele podcast eu tô falando do diálogo Apologia de Sócrates, que fala do julgamento que condenou Sócrates à morte. Eu não falo diretamente da morte do filósofo. Eu apenas dou umas pinceladas sobre esse assunto, mas o foco mesmo é a condenação dele. Eu vou falar da morte dele mesmo agora, nesse podcast, né? O que torna um pouco estranho o título que eu dei pro terceiro capítulo, mas enfim, isso não vem ao caso. Bom, agora, encarando a morte, de fato, Sócrates se mostra extremamente sereno e até mesmo animado, o que torna tudo um pouco estranho no começo, mas logo vocês vão entender que não é tão estranho assim. O diálogo começa com Equécrates perguntando ao Fédon sobre os últimos momentos de Sócrates após sua condenação à morte. E Fédon ele relata que estava presente na prisão no dia da execução e começa a descrever detalhadamente os acontecimentos. O Sócrates permaneceu um longo tempo preso após o julgamento, porque os atenienses eles aguardavam o retorno de um navio sagrado de Délo, que é um navio que, quando saía de Atenas, durante esse período que ele estava fora, nenhuma execução era permitida. É uma tradição cultural, religiosa até, que tem alguma relação com algum pacto que eles fizeram com Apolo, que a princípio eu não lembro agora exatamente qual que é a origem dessa tradição. Mas a questão é que o diálogo se passa justamente no momento que esse navio retorna e aí as execuções prosseguem. Então, por conta disso, Sócrates não é executado exatamente no mesmo dia em que é condenado. É agora que vem o momento em que ele de fato vai ser executado e vai ter que tomar a cicuta, que é um veneno que vai tomar aí a sua vida em poucos segundos. E no dia de sua morte, Sócrates está tranquilo e rodeado por amigos. Entre eles está o Críton, Apolodoro, Cebes, Símias, Xantipa, que é a sua esposa, e outros discípulos, né? Entre eles o Fédon, que eu já mencionei.
Sua postura serena impressiona a todos eles. Isso é o que mais chama atenção logo no início do diálogo. Ele tá muito sereno, ele tá muito tranquilo para alguém que vai morrer em questão de segundos. Ele demonstra uma certa coragem e até também uma estranha alegria diante da morte. Ele se mantém fiel à filosofia até o fim da sua vida. Porque logo no início, ele está refletindo sobre como prazer e dor estão ligados. E aí ele usa uma metáfora de que ambos são como dois inimigos acorrentados pela cabeça. Ele fala sobre isso porque ele fala sobre estar acorrentado e sobre como que é o prazer de ser desacorrentado, né? E, enfim, e aí ele faz uma breve meditação a respeito deste assunto. Então Cebes, que está presente, ele questiona Sócrates sobre os poemas que ele começou a escrever na prisão. E aí Sócrates fala que está atendendo ao antigo sonho que sempre o exortava a fazer música, né? Ele menciona que nos seus sonhos uma divindade sempre falou para fazer músicas, né? A música é grega. E ele sempre entendeu isso como um chamado para a filosofia. Mas, por via das dúvidas, vamos escrever aqui alguns poemas. Porque vai que a divindade dos meus sonhos está falando para eu literalmente escrever poemas. Então, por via das dúvidas, eu vou fazer para quando eu chegar do outro lado eu não desagradar ninguém. É basicamente isso que o Sócrates está falando. Mas, a princípio, ele sempre interpretou esse fazer música como um chamado para a filosofia. Por isso que ele se dedicou tanto à filosofia ao longo da vida dele. Neste ponto do diálogo, vai se iniciar uma discussão filosófica sobre o suicídio e a morte. Porque o Sócrates ele afirma que está contente por morrer. Ele acredita que a sua alma logo estará livre e poderá alcançar o mundo das realidades puras, né? O mundo das ideias. E aí, diante dessa afirmação, Cebes ele fica surpreso e ele pergunta: então não seria permitido ao filósofo apressar sua morte, se ela é algo tão bom assim? E essa pergunta vai levar Sócrates a abordar diretamente a questão do suicídio. Ele vai afirmar que não é permitido ao homem tirar a própria vida, porque pertencemos aos deuses, da mesma forma que os servos pertencem aos seus senhores. Então somente os deuses podem determinar a nossa partida deste mundo. A morte que o Sócrates está falando é a morte como destino, que é algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É essa morte que Sócrates está dizendo. Não que nós arbitrariamente temos que tirar a nossa própria vida. Essa morte arbitrária, que é autoimposta, não é bem vista pelo Sócrates. A morte que ele está falando é a morte natural, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer conforme os desígnios dos deuses, basicamente. Mas, ainda assim, isso leva a uma aparente contradição. Se a alma do filósofo anseia se libertar do corpo e alcançar a verdade, por que ela não se apressa em morrer? E aí, Sócrates responde dizendo que o filósofo verdadeiro não teme a morte, pois passou a vida toda se preparando para ela, buscando se desprender dos prazeres e ilusões do corpo para atingir o conhecimento puro da alma. Então o filósofo não teme a morte, porque no final das contas, dirá Sócrates, a filosofia é uma preparação para a morte. O filósofo está se preparando para este momento. Por isso que Sócrates não entra em desespero, né? Muito pelo contrário, ele está sereno, esperançoso, ele tá de boa, porque ele sabe que depois da morte ele vai encontrar bens muito maiores que os que ele teve nessa vida terrena. Então ele está tranquilo com relação ao destino que o aguarda. Então ele desenvolve essa ideia de que a morte é a separação da alma e do corpo. A morte é só isso para ele. E que o verdadeiro filósofo, longe de ter medo disso, de temê-la, ele passa a vida inteira se preparando para ela. O filósofo autêntico, né, dirá Sócrates, ele despreza os prazeres corporais, ou seja, a comida, a bebida, riquezas, luxo, sexo, etc e tal. Porque ele reconhece que o corpo perturba a alma, o corpo impede a alma de se desenvolver por conta desses desejos carnais, né? O corpo ele impede a alma de alcançar a verdade. E a alma, por sua vez, só pode atingir o conhecimento puro quando se afasta do corpo e das suas distrações. Então, Sócrates denota aí um certo conflito natural entre o corpo e a alma, e que a morte é que vai botar um fim nessa guerra, nessa briga aí. Ele vai afirmar que o objetivo da filosofia é justamente purificar a alma, ou seja, libertá-la da influência do corpo e dos seus desejos.
Por isso que a morte não deve ser temida, mas encarada como uma libertação natural. É um momento em que a alma finalmente se liberta e pode contemplar a verdade em sua forma pura. E é basicamente por isso que Sócrates não tem medo da morte, não só não tem medo, como vê ela com bons olhos. Porque é o tão aguardado momento, é o momento em que ele finalmente vai poder contemplar as verdades eternas deste mundo. E olha que interessante, o Sócrates ele vai explicar que aquelas pessoas que vivem de forma imoderada, completamente escravas dos seus próprios desejos, dos sentidos, dos prazeres deste mundo, pessoas muito materialistas, né? Pessoas que são basicamente viciadas nos sentidos do corpo, elas são as que mais vão temer a morte, porque sabem que a morte, no final das contas, vai ser esse desprendimento do corpo pela alma. Ou seja, elas vão se desprender desses prazeres que elas são tão viciadas, que elas são tão dependentes. E por isso que Sócrates fala que é uma tolice ficar com medo da morte, se desesperar pela morte, porque apenas aqueles que são muito apegados à vida, e a vida aqui eu falo no sentido de prazeres carnais e materiais, é justamente pessoas muito apegadas a isso é que vão entrar em desespero na hora da morte. O filósofo, o verdadeiro filósofo, não, porque ele já aprendeu a se desapegar dessas coisas e a se agarrar a coisas maiores, coisas elevadas, coisas que você não precisa do seu corpo para contemplar. Então apenas os tolos temem a morte, dirá Sócrates. Os filósofos, aqueles que são apaixonados pela sabedoria, pelo conhecimento, pela filosofia, estes não. Estes vão muito pelo contrário, vão até mesmo ficar felizes quando chegar o momento de sua morte. Então Sócrates está falando claramente aqui de virtudes e que a filosofia é o principal meio para se alcançar essa vida virtuosa, esse estado de espírito onde você se desprende de todos os desejos, impulsos carnais e desejos materialistas. Você só adquire isso através da virtude. Tem que ter virtude, e o melhor meio, ou talvez o único meio para se alcançá-la, é justamente o exercício da filosofia. E uma observação muito interessante que o Sócrates vai trazer aqui para a gente é que nós temos que tomar muito cuidado para não termos virtudes aparentes, porque existe uma grande diferença entre a virtude aparente e a virtude verdadeira. Porque para o Sócrates, para ter virtude de verdade, você tem que ordenar a sua alma à sabedoria. Entende? Porque do contrário, as virtudes, como coragem e temperança, por exemplo, vão ser só aparentes. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Imagine um soldado que ele vai para a guerra, ele combate corajosamente todos os seus adversários, ele não recua, ele não teme, ele persevera, ele faz isso em nome da sua pátria, da sua família, e ele não demonstra nenhum temor, né? Ele combate como um bom soldado corajoso faz. Só que ele só está fazendo isso porque ele tem medo de ser zoado. Ele tem medo de ser motivo de escárnio, de piada. Ele tem medo da vergonha. Então veja bem, o que está acontecendo aqui não é que ele é corajoso, mas que um medo é maior que o outro. O medo do escárnio é maior que o medo de morrer em batalha. Então, no final das contas, o que move ele ainda é o medo, apesar de aparentar aí uma suposta coragem. Ou, por exemplo, vamos supor que um rapaz está andando com a sua namorada na rua e vê uma outra gata passando na outra calçada. Uma gata linda, caprichada. Ele olha para ela, ele deseja ela corresponde ao desejo dele, ele sabe que ele pode ir lá paquerar ela e ficar com ela, mas ele prefere continuar com a namorada porque o prazer que ele sente de estar com a sua namorada é mais duradouro, é mais vantajoso. Então veja bem, não é que ele é virtuoso porque ele é temperante e não deixa os desejos da carne controlarem ele, porque ele ama a mulher dele e nem nada do tipo. Existem dois instintos aí, né? Existem dois desejos carnais, só que um é melhor que o outro. Então o que existe aí é só uma barganha moral, não é virtude de fato.
Entende? Ele só está trocando prazeres menores por prazeres maiores. Então Sócrates fala que esse tipo de virtude não é verdadeira, é aparente. Porque a verdadeira virtude, ela tem que estar subornada à razão, e do contrário, é mero hábito, é mero cálculo, é algo superficial, é só uma simulação de virtude. Então a verdadeira virtude só pode existir quando ela é orientada pela razão. Ou seja, só quando você tiver uma compreensão profunda da natureza da sua alma, entender o verdadeiro significado da vida, entender o que de fato é o bem enquanto ideia eterna e imutável, só quando você tiver compreensão plena sobre esses assuntos é que você vai, de fato, ser virtuoso de verdade, porque aí todas as suas virtudes, todas as partes da sua alma vão ser ordenadas de acordo com essa compreensão. Isso é a espiritualidade socrática. E o grande problema aqui é que você nunca vai ter essa compreensão absolutamente plena no seu nível mais absoluto, no seu nível máximo. Por quê? Porque para Sócrates, essa compreensão só vai acontecer quando a alma se libertar do corpo, porque enquanto você estiver no seu corpo, enquanto a sua alma estiver no seu corpo, ela vai continuar em menor ou maior grau sendo escrava dos desejos, das paixões, das ilusões sensíveis, porque não dá para você passar o dia inteiro lendo, estudando, fazendo exercício, praticando virtudes, se você tem que parar uma hora para comer, uma hora para usar o banheiro, uma hora para namorar, sei lá, enfim, os seus desejos os seus impulsos vão te puxar para baixo, eles vão te puxar para os desejos do corpo. Então, de fato, existe aí um conflito entre o corpo e a alma e que só vai acabar no dia da sua morte. Essa é a conclusão de Sócrates aqui. E aí, neste momento, Símias e Sebes vão dizer o seguinte: tá, beleza, você está me dizendo, Sócrates, que a alma ela vai se libertar do corpo e ela vai contemplar esse mundo das ideias, ela vai finalmente poder contemplar essas verdades eternas, imutáveis, que estão além do mundo dos sentidos. Até aí, ok. Mas seguinte, Sócrates, como é que você sabe que a alma é imortal? Como é que você sabe que depois que o corpo falecer, a alma vai continuar existindo? Quem não garante que a alma não vai, sei lá, se espalhar que nem fumaça após a morte? E aí, Sócrates vai iniciar um debate, uma dialética aí com Símias e Sebes sobre a imortalidade da alma. Os Símias e Sebes, eles até ficam um pouco sem graça, porque o Sócrates está no seu leito de morte, e eles não queriam perturbar ele com mais questionamentos, mas Sócrates, sendo o amante da filosofia que ele não se incomoda em nenhum momento, muito pelo contrário, ele fica muito feliz por poder dedicar aí os últimos momentos da vida dele a uma busca filosófica pela verdade. Inclusive é até interessante que ele fala assim que ele não se importa de estar errado, o importante para ele é não ficar parado, né? Ele fala assim: eu posso estar errado quanto à imortalidade da alma, mas eu quero investigar até onde eu puder. Eu quero investigar com vocês, porque o objetivo da minha vida e da vida de vocês é esse: é buscar a verdade, é buscar o conhecimento. Então vamos aqui entrar nessa discussão sobre a imortalidade da alma. E aí Sócrates ele vai lançar aí então o seu primeiro argumento em defesa dessa tese, que é o argumento dos contrários, ou da geração recíproca, né? Alguns chamam por esse nome. E o que ele vai argumentar é o seguinte: vejam bem, tudo que existe vem do seu contrário. Como assim tudo vem do seu contrário? Tudo vem do seu contrário. O maior vem do menor. Como assim o maior vem do menor? Horas, para algo se tornar maior, ele precisa antes ser menor, porque se ele não for menor antes, ele não se tornou maior, né? O ato de algo crescer intrinsecamente exige que esse algo seja menor anteriormente ao ato de crescer, porque do contrário, né? Enfim, isso aí é pura lógica. Então o maior vem do menor e o menor do maior. Da mesma forma, o forte vem do fraco. Para você se tornar forte, você precisa ser fraco. O quente vem do frio. Então, se algo se tornou quente, o que ele estava antes? Frio. E vice-versa. O do quente vai ao frio.
Para algo se tornar frio, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar quente. Então Sócrates vai aplicar essa lógica dos contrários, à relação de vida e morte. Ou seja, do vivo vem o morto. Até aí, ok. Isso todo mundo sabe. Mas por lógica, com base nesse segmento, então o vivo também deveria vir do morto. Certo? Tem que existir essa simetria também na relação de vida e morte. O que ele vai dizer basicamente é que se isso não ocorresse e as almas deixassem de existir após a morte, tudo acabaria morrendo e o ciclo cessaria. Então, por necessidade, eu acho que seria até uma necessidade ontológica aí, talvez, a existência contínua da alma é necessária para que haja vida, basicamente. O segundo argumento de Sócrates, ele vai falar da sua famosa teoria da reminiscência. Quem escutou aí o nosso podcast sobre o diálogo Mênon de Platão, que eu acho que foi o Epistalk 6, já sabem o que é a teoria da reminiscência, mas eu vou falar aqui novamente o que é. A teoria da reminiscência basicamente é a ideia de que quando nós aprendemos algo, nós não estamos exatamente aprendendo, não é uma informação que está sendo inserida na nossa alma, no nosso cérebro, na nossa mente. Na verdade, o que está acontecendo de fato é que nós estamos nos relembrando de um conhecimento que já existia, que preexiste à nossa alma, ou melhor, que já está na nossa alma e que quando nós encarnamos nos nossos corpos e nascemos, basicamente, nós nos esquecemos de tudo. Então o processo de conhecimento é um processo de anamnese, é um processo de relembrar verdades esquecidas, porque o que o Sócrates vai dizer é: a nossa alma contemplou as verdades eternas e imutáveis antes de incorporar. Então, antes de nascer, nós tínhamos o conhecimento absoluto. E após nascermos, nós perdemos todo esse conhecimento, nós nos esquecemos dele. Então, todo conhecimento é, na verdade, um ato de se relembrar. E como que o Sócrates mostra isso? No Mênon, ele conversa com um escravo que nunca teve nenhum conhecimento sobre geometria. E aí ele pede para o escravo imaginar um quadrado, e aí ele imagina, e ele fala assim, passa uma linha na vertical e uma na horizontal nesse quadrado, o que você vai ter? Eu vou ter 4 quadrados. E ele vai perguntando, e o escravo vai respondendo, e o escravo vai demonstrando aí ter um conhecimento de geometria que ele nem sabia que tinha, que ele nem imaginava que tinha. Então, a teoria da reminiscência consiste basicamente nisso. E aqui no Phaedon, o Sócrates ele vai dar uma dimensão mais metafísica para essa doutrina, porque ele vai dizer o seguinte, pega, por exemplo, 2 pedras. As 2 pedras são iguais, mas elas não são absolutamente iguais. Se você olhar de perto, você vai ver que elas sempre haverá alguma diferença. Nunca vão existir 2 coisas neste mundo que são absolutamente iguais. Sempre vai haver alguma diferença microscópica, sempre vai ter alguma diferençazinha ali, entendeu? Nada no mundo é absolutamente igual a outra coisa. Então, se nós nunca percebemos com os nossos sentidos algo igual, da onde vem essa ideia de igualdade? Da onde vem essa ideia abstrata de igualdade? Né? É interessante pontuar aqui que essa investigação da origem dos nossos pensamentos mais abstratos é uma treta nervosa na filosofia, porque até o Kant está tentando resolver isso, entendeu? Então é uma questão aí complicada e que o Sócrates tenta dar uma resposta aí com base na reminiscência. Porque essa comparação de igualdade ela só é possível se nós já conhecêssemos previamente a igualdade em si. E aí nós poderíamos, através dessa ideia perfeita de igualdade, entender que outras coisas são iguais, por analogia, por participação dessa ideia. Então, a conclusão de Sócrates é que a alma já possuía esse conhecimento antes de associar-se ao corpo. Então, vejam, se nós temos ideias inatas, nós temos a ideia de igualdade em si, de justiça em si, de beleza em si, do próprio bem em si mesmo, e só podemos nos lembrar do que já conhecemos antes,
Logo, a alma ela tem que ter existido antes do nascimento, reforçando a tese de que a alma é de fato imortal, porque se ela preexiste ao corpo e carrega verdades eternas, então ela veio antes do corpo. E se ela existe antes, ela é imortal. Portanto, vai continuar existindo depois, aparentemente. Então, beleza. Sócrates demonstrou aí, através da reminiscência e da teoria dos contrários, que a alma é imortal, aparentemente. Só que os Símias e os Sebes, eles ainda têm dúvidas. Porque eles vão falar assim, tá, mas Sócrates, você mostrou pra gente que a alma existe antes do corpo, mas você não provou que ela continua existindo após a morte do corpo. Como é que você nos prova que a alma não se dissipa simplesmente? E aí Sócrates responde propondo um novo raciocínio. Vejam bem, há coisas que são compostas, como o corpo. O corpo é composto de vários órgãos, ossos, carne, sangue, enfim, são vários elementos que compõem o corpo. E existem coisas que são simples, que não são compostas por nada, como, por exemplo, as essências puras, ou seja, a ideia de beleza em si mesma, a justiça em si mesma, a ideia de bem em si mesmo também, etc. e tal. E tudo que é composto, dirá Sócrates, tende a se decompor e desaparecer em algum momento. Já o que é simples é imutável e permanece. Né? A ideia de bem, por exemplo, ela é eterna. É um conceito que é respaldado por princípios metafísicos que são inalteráveis. O bem ele existe independente do que eu ou você digamos. Então, o que é simples é imutável e permanece. Né? A alma, tendo ela uma natureza racional, sendo ela invisível e imaterial, ela está mais próxima do quê? De algo composto ou de algo simples? Bom, obviamente que está mais próxima de algo simples, de uma coisa simples. Portanto, ela está mais próxima do divino, das ideias imutáveis, enquanto que o corpo ele é corruptível e mortal. Ou seja, a alma está mais afim do eterno, ela busca o eterno, enquanto que o corpo não. O corpo busca coisas terrenas. Então o corpo se decompõe e desaparece e a alma não. A alma permanece. E aí Sócrates vai argumentar também que ao morrer, a alma que é pura e filosófica, aquela que se afastou dos prazeres e dos desejos do corpo, ela se eleva para o mundo invisível e divino. Ela se une aos deuses e vive em paz. E, por outro lado, a alma impura, ou seja, daquelas pessoas que se apegaram aos prazeres sensíveis do corpo, ela vai ficar tão pesada e presa ao mundo visível, ela não vai conseguir sair daqui porque ela está apegada a ele. Então essa alma vai reencarnar em corpos inferiores, ou seja, vai reencarnar em animais ou até mesmo humanos de natureza bruta e desonesta, né? Seres humanos ruins, vamos colocar assim. Mas, ainda assim, Símias e Sebes continuam em dúvidas. E eles vão levantar pontos bem interessantes aqui. O Símias ele vai propor uma analogia. Ele vai perguntar assim, e se a alma for como a harmonia de uma lira, por exemplo? Ou seja, é algo invisível e belo, mas que depende da estrutura física. Ou seja, a harmonia, ou melhor, o som que é produzido pela lira é algo invisível e belo, mas para esse som existir, ele depende das cordas e da madeira desta lira. Ou seja, não seria a alma apenas uma harmonia produzida pelo corpo e que morreria quando este se desfizesse, assim como o som da lira não é mais produzido depois que a própria lira é destruída? Esse é o argumento de Símias. E Sebes, ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer assim, eu aceito que a alma ela preexiste ao corpo, mas ainda não estou crente de que ela realmente sobrevive de forma indefinida após a morte. Porque, vamos pegar aqui, por exemplo, um tecelão e sua roupa. O tecelão, que entre aspas é a alma, pode durar muito mais tempo do que várias roupas que são, em teoria, aí, os corpos, nessa analogia do Sebes. Mas um dia, o tecelão em si também desaparece. Então, como é que a alma poderia passar por várias vidas mas nunca se esgotar? Quem não me garante que uma hora ela se esgota e morre também? Então aí
Símias e Sebes vêm aí com essas duas pedradas, com esses dois argumentos, e Sócrates, mais uma vez, vai escutar com muita calma, muito respeito o que eles estão falando e vai partir para uma nova argumentação. E ele não se irrita, ele não se desanima. Ele até brinca ao dizer que, se eles não forem capazes de responder aos argumentos, deveriam raspar a cabeça como luto filosófico, comparando eles a heróis mitológicos aí da Grécia. E antes dele partir para a refutação de Símias e Sebes mais uma vez, ele faz um pequeno alerta, né? Ele fala sobre a misologia, que é o ódio à razão. E aí ele explica, né? Quando a gente se decepciona muito com outras pessoas, nós temos uma coisinha chamada misantropia, que é o ódio aos humanos. Então, a gente vê isso no dia a dia, né? Pessoas que se frustram demais com as outras, e aí nasce esse sentimento de misantropia. Ele fala que misologia é a mesma coisa, só que com relação à razão. Ou seja, é a decepção com argumentos mal construídos ou enganosos que podem levar aí alguém a desacreditar no logos ou na razão. O que, em grande parte, me parece ser essa a causa do relativismo, por exemplo, né? Você se frustra com muitos argumentos, com muitos estudos, e você acaba não acreditando mais na existência da verdade. Isso acaba levando ao relativismo. Então o Sócrates ele faz esse alerta, porque eles devem de fato buscar a verdade com paciência e muita prudência, porque talvez o Sócrates não vai nem conseguir chegar numa resposta final nessa discussão toda sobre a imortalidade da alma. Pode ser que ele não traga o argumento que vai provar de vez o ponto dele, mas que ainda assim o Símias e o Sebes tem que se manter na busca aí filosófica pela verdade sem se desanimar, né? Sem cair aí na misologia, que é para o Sócrates, né, o maior mal para um filósofo. Então tá, né, após esse pequeno alerta que o Sócrates deu, ele vai iniciar a sua refutação. E ele vai refutar primeiro o argumento do Símias, que é a de que a alma é como uma harmonia composta dos elementos corporais. É uma harmonia produzida pelo corpo. Que é uma ideia bem materialista sobre a alma, né? Como se a alma fosse só uma energia que é produzida pela junção de todas as partes do nosso corpo. É uma ideia bem materialista mesmo. E Sócrates ele inicia dizendo que, primeiro, essa ideia ela se contradiz com a teoria da reminiscência, porque se a alma existia antes do corpo, como já provado pelo Sócrates, ela não pode ser produto desse mesmo corpo, ela não pode ser produto de algo que veio depois, ela não pode ser gerada por algo que veio depois. Então, pela teoria da reminiscência, a alma já não poderia ser uma harmonia produzida pelo corpo. Segunda coisa que ele fala, segundo argumento, a alma domina o corpo, ou seja, a harmonia ela é guiada pelos elementos que a compõem, assim como o som da lira. Só que a relação da alma com o corpo é ao contrário. A alma, ela frequentemente tem que resistir aos impulsos do corpo e comandar eles, né? Sede, fome, dor, desejos, por mais que eles gritem em nós temos que controlar eles, né? Quando você sente sede e você não pode beber água, você controla essa sede até o momento em que você puder tomar água. A alma controla o corpo. Então não tem como ser uma harmonia, porque ela é um princípio ativo, não um princípio passivo. Tá? E o terceiro argumento é: a alma pode ser boa ou má, né? Se a alma fosse harmonia perfeita, não teria como admitir vícios ou corrupções, porque a harmonia não admite a desarmonia, dirá Sócrates. Então essa noção dos símias não explicaria, por exemplo, a moralidade. Como é que podem existir pessoas más e pessoas boas? E isso leva ao quarto argumento, que é basicamente uma extensão aí do terceiro argumento. E é bem simples. Se a alma for a harmonia, de fato, então todas as almas são iguais. Então não haveriam almas mais virtuosas do que outras, o que é falso pela experiência, como todos nós sabemos. Então, basicamente, o Sócrates ele conclui que a teoria da alma como harmonia é insustentável, e o Símias ele aceita a refutação e reconhece o argumento do Sócrates.
apesar de ser popular e plausível a ideia de alma enquanto harmonia, ela não se sustenta diante da razão. Agora, Sócrates vai refutar os símias, mas antes ele resolve compartilhar uma experiência pessoal. Ele explica que no início ele buscava explicações físicas e empíricas para todos os fenômenos, né, como o conhecimento, o crescimento, a multiplicação dos números e tudo mais. O que são explicações físicas e empíricas, talvez você me pergunte? São explicações que são baseadas nos nossos sentidos. Você baseia o seu conhecimento naquilo que você vê, sente e percebe com os seus sentidos. Isso é um conhecimento empírico, entendem? E Sócrates ele buscava respostas empíricas para esses fenômenos que eu citei agora. E aí ele começou a seguir pensadores como o Anaxágoras, por exemplo. Só que ele se decepciona com o Anaxágoras, porque embora o Anaxágoras ele afirmasse que tudo era governado pela nous, né, que é a mente, ele acaba recorrendo a causas materiais, como o ar, a água, para explicar os fenômenos. Ou seja, ele ignora as causas metafísicas desses fenômenos. Ele ignora a causa final, a causa racional, a causa moral, a causa teleológica, que é basicamente a finalidade também, basicamente. Então, diante dessa problemática, o Sócrates ele abandona aí a sua busca por causas materiais e passa a contemplar as realidades invisíveis e inteligíveis por meio da razão. Entendem? É tipo assim, imagina que Sócrates perguntasse para Anaxágoras por que as pessoas se sentam e relaxam. E aí ele respondesse que isso acontece porque nós temos um corpo com juntas, com articulações que são flexíveis, e aí ao se sentar produz um relaxamento, uma sensação assim, assado e tal. Mas não é isso que o Sócrates quer saber, ele não quer saber como isso acontece, mas por quê. Entende? Que faz toda a diferença essa perspectiva. Saber que as coisas são como são, ok. Mas entender por que elas são como são, qual que é a finalidade delas, por que as coisas estão acontecendo, porque tudo está acontecendo ao invés de nada, é pura metafísica. É você querer entender além do físico. Por isso que é metafísico, é além do físico. Então, quando você tenta entender além do físico, você passa a compreender a realidade à sua volta de uma forma inteligível. Você busca uma realidade transcendente, você busca entender uma realidade que está além da realidade física. É daí que surge toda essa questão do mundo das ideias, essa teoria do mundo das ideias proposta por Sócrates e Platão. Então, voltando, Sócrates ele abandona aí a busca por causas materiais e passa a contemplar essas realidades invisíveis e inteligíveis por meio da razão. E aí ele compara esse novo método a observar um eclipse indiretamente, né? Ao invés de você encarar o Sol, que é a realidade sensível, você passa a usar um espelho para poder observá-lo. Você usa o espelho do pensamento para alcançar as ideias eternas, como o belo, o bem, o grande, a igualdade e, enfim, etc. E todas as ideias em si mesmas. Eu não sei se eu já expliquei nos podcasts anteriores o que é o mundo das ideias, mas eu vou explicar aqui novamente para pontuar bem, para que ninguém saia desse podcast com dúvidas. O mundo das ideias, ou o mundo inteligível, ele é para Platão uma realidade superior, eterna e imutável, que é acessível não pelos sentidos, mas pela razão. Então, não se trata de um mundo fantasmagórico, né? Um outro mundo literalmente, mas de uma dimensão do próprio ser que está acima do mundo físico, né? Esse mundo físico que vemos, tocamos e sentimos. E que está sempre mudando, nascendo e perecendo, né? Todas as coisas à nossa volta. O Platão ele afirma que tudo que existe aqui embaixo, no mundo físico, como árvores, círculos e pessoas, tudo que existe é imperfeito e passageiro, mas que essas coisas só existem porque participam de formas eternas,
como a ideia de árvore em si mesma, o belo em si mesmo, o justo em si mesmo. Essas formas são modelos perfeitos que regulam a realidade sensível, ainda que não possam ser vistas com os olhos do corpo, né? Você vê várias galinhas, todas diferentes entre si, mas você tem uma ideia perfeita de galinha que está ali na sua alma e que te permite ver que aquelas galinhas são de fato galinhas, né? Você imagina uma esfera perfeita. Você nunca vai ver uma esfera perfeita no mundo porque ela sempre vai ter uma imperfeição microscópica. Mas ainda assim você consegue conceber idealmente uma esfera perfeita. Por quê? Porque a sua razão acessa essas ideias perfeitas e imutáveis, de alguma forma, e cria aí na sua mente a ideia de uma esfera perfeita. Entenderam? Se esses exemplos não foram bons o suficiente, eu vou para um terceiro exemplo que eu acho que vai tornar tudo mais claro. A razão, vejam, ela é como uma porta de entrada para esse mundo mais alto. Quando nós pensamos de forma pura e lógica, como na geometria, por exemplo, a gente está tocando essa dimensão. Vejam agora, por exemplo, o número π. Você nunca verá o π com o sentido. Você nunca vai ver o π andando por aí. O π, ele é uma expressão matemática que representa o infinito. Mas nenhuma roda ou círculo real, por mais que nenhuma delas expressa perfeitamente o valor de π, ainda assim, todas só podem existir porque participam de uma ideia perfeita de circunferência, cuja medida é regulada por esse valor invisível que é o π. O π, então, ele é um conceito eterno que habita o mundo das ideias, mas que governa o mundo material. Até mesmo na astronomia, o π ele é onipresente. Ele está em tudo que envolve órbitas, rotações, distâncias celestes, radiações, gravidade e até mesmo a estrutura do próprio universo. Mas você nunca vai ver o π andando por aí. Seus sentidos nunca vão captar o π. Somente a sua razão, justamente por ela acessar esse mundo mais alto que é o mundo das ideias. Então, Sócrates, ele partindo aí desta teoria das ideias, ele vai adotar como critério de verdade o seguinte: algo que é belo só é belo porque participa da ideia de belo. Algo que é justo só é justo porque participa da ideia de justo. Algo que é grande só é grande porque participa da ideia de grande em si mesma. E assim por diante. Todas essas coisas que têm essas características têm porque participam de alguma ideia perfeita e imutável e não por alguma propriedade sensível que elas tenham, como, sei lá, a cor, o tamanho, a forma ou qualquer outra característica aí percebida pelos sentidos. Essa teoria das ideias, então, ela vai ser o alicerce sobre o qual ele vai basear seu argumento sobre a imortalidade da alma. Então, em sua defesa final, ele vai apelar para uma analogia baseada, novamente, aí na lógica dos contrários. Ele afirma que certas coisas, por participarem de uma essência específica, simplesmente não podem admitir a presença do seu oposto. Não por uma convenção, né? Tipo, porque não gosto, porque não quero. Não, é porque não tem como admitir de fato a presença do oposto. Então é uma impossibilidade real, é uma impossibilidade ontológica. Igor, não entendi nada. Calma que eu explico. O número 3, por exemplo, ele participa da ideia de ímpar. O número 3 é um número ímpar. Então o número 3 ele participa da ideia de ímpar. Isso significa que enquanto 3 for 3, ele não pode nunca se tornar par. Ele nunca poderá participar da ideia de par. Ele nunca poderá ser par. Porque é intrínseco do 3 ser um número ímpar, participar da ideia de ímpar. Então, entre aspas, se o par se aproxima do 3, o 3 se afasta porque ele é ímpar, né? Do mesmo modo, o fogo ele participa do calor. E por isso, o fogo ele nunca vai poder se tornar frio sem deixar de ser fogo. Porque é intrínseco do fogo ter calor. Então, veja bem, o frio não é exatamente o oposto de fogo. Mas ainda assim, a ideia de fogo, o fogo em si, ele não pode aceitar a ideia do seu oposto, que é o frio. Não é possível ter a participação do frio no fogo, porque o frio... caramba, eu tô me confundindo aqui. Porque o fogo é em si mesmo algo que possui calor. Então não pode ter a participação do frio, basicamente.
E vice-versa, né? A neve, por exemplo, ela é constituída de frio. Então ela não pode aceitar o calor sem se dissolver. Entenderam? São coisas cuja identidade depende de uma forma essencial e imutável. E, ao se oporem ao seu contrário, ou desaparecem ou deixam de ser o que são. E o bacana aqui agora é que o Sócrates ele vai aplicar esse argumento, esse princípio, à alma. Porque ele vai dizer que é próprio da alma participar da ideia de vida. Tudo que possui uma alma possui vida. São conceitos intrínsecos entre si. O que faz um corpo se levantar e sair andando por aí é que ele possui uma alma. E se ele possui uma alma, ele está vivo. Ou seja, a alma, por definição, é aquilo que anima, que dá vida ao corpo. Então, assim como o 3 não admite o par e o fogo não admite o frio, a alma que participa da própria essência do viver não pode admitir a morte. Porque se ela fizer isso, ela deixaria de ser alma. Do mesmo modo que o fogo, ao perder o calor, deixa de ser fogo. E se a alma não pode admitir a morte, então ela é, por natureza, imortal. Entenderam a lógica argumentativa de Sócrates aqui? Não é porque a alma resiste fisicamente como uma substância durável, mas é porque, em sua essência, é justamente o princípio da vida. E o que é vida por essência não pode conter em si o oposto, que é a morte. Entenderam? Esse argumento do Sócrates, ele não é baseado em dados empíricos ou observações sensoriais, mas em uma dedução metafísica que parte da própria estrutura da realidade. Ou seja, pela própria estrutura da realidade, Sócrates mostra que a alma é imortal porque ele é um princípio de vida que não pode admitir o seu oposto, que é a morte. Entenderam? A alma, ela não é meramente um sopro vital ou um arranjo harmônico do corpo, como disse o Símias. Ela é uma substância ligada à vida, como o fogo é ligado ao calor e o ímpar é ligado ao número 3. Por isso, ela não vai perecer quando o corpo morrer. Ela vai permanecer, ela vai se manter. A morte, para a alma, não é o fim, mas só uma simples separação, como Sócrates falou no início. Só uma separação, né? E sendo ela imortal, ela vai seguir aí o seu curso natural, rumo ao mundo invisível e divino, onde habitam o que é o eterno e o verdadeiro. E esse foi basicamente o argumento final do Sócrates. Depois disso, ele vai entrar aí num mito escatológico, eu acho. E aí, a partir dessa demonstração, ele vai reforçar a importância de cuidar da alma, porque se a alma é de fato imortal e persiste após a morte, então a nossa conduta durante a vida vai afetar o destino da nossa alma, o destino eterno que ela terá. Ou seja, o homem que vive de forma injusta, de forma sensual, escravizado pelo corpo, pelos desejos, ele vai sofrer as consequências após a morte. Já aquele que se purifica pela filosofia e pela busca da virtude, ele vai encontrar um destino melhor. E aí Sócrates ele vai entrar aí nesse mito escatológico que eu comentei. Ele vai fazer uma descrição aí simbólica e alegórica do que acontece com a alma depois da morte. É só um mito mesmo. Ele mesmo fala que não tem como provar que isso é verdade. É só para simbolizar tudo que ele está dizendo aqui no final do diálogo. Ele descreve a Terra como algo muito maior e mais belo do que nós percebemos. Ele descreve ela como um vasto cosmos, com regiões puras e divinas que só podem ser acessadas pelas almas virtuosas. As almas impuras, que são apegadas ao corpo e aos vícios, elas vão vagar pelo mundo visível ou vão ser conduzidas a regiões de punição, como o Tártaro, o Cócito ou o Piriflegetonte, que eu não sei o que é isso, mas enfim, deve ser algum local semelhante ao inferno, né? No nosso entendimento aqui ocidental cristão. Aí nesse lugar, né, as almas elas vão sofrer até serem purificadas ou perdoadas. Já as almas puras e filosóficas vão habitar lugares sublimes, livres do corpo e convivendo com os deuses. Isso é algo que ele menciona. É interessante como que esse mito escatológico do Sócrates, ele tem muito em comum com certas religiões, né? Tanto com relação ao cristianismo, né, sobre você levar uma vida virtuosa e adquirir uma salvação após a morte, quanto
essa ideia das almas impuras ficarem vagando pelo mundo, escravizadas, sem conseguirem se elevar e encontrar um destino melhor, que você vê em religiões aí como o Shintoísmo, por exemplo, que é basicamente a religião mais tradicional do Japão, e eles têm algo bem semelhante. Eles têm uma ideia de que quando a pessoa morre e não consegue se desapegar desses desejos, ela fica vagando pela terra aí como uma alma perdida. É uma semelhança bem interessante que eu não queria deixar de comentar aqui no podcast. Mas basicamente, esse mito de Sócrates, ele serve como um encantamento filosófico, um remédio contra o medo da morte. Porque, bom, se você acredita que vivendo filosoficamente e virtuosamente você vai ter um destino da hora, que nem ele mencionou aqui agora, indo para uma ilha sublime com os deuses, então esse mito serve de fato como um encantamento filosófico, né? Ele servirá de fato como um remédio contra o medo da morte. Ele fala mesmo que não tem como provar com certeza absoluta que o mito é verdadeiro, mas que é, abre aspas, um belo risco. E aí, logo após finalmente finalizar a sua argumentação, Sócrates ele se prepara serenamente para a morte. Agora vem a parte triste e lamentável do diálogo, porque ele mantém a sua firmeza, ele mantém a sua serenidade, ele até brinca um pouquinho, ele mantém um tom bem irônico, ele diz que vai tomar um banho antes de beber o veneno para poupar trabalho às mulheres que vão cobrir o corpo dele, né? Enfim. E a sua atitude final, ela vai expressar não só a coerência da sua vida filosófica, mas também o próprio ideal do filósofo, que é aquele que se prepara para morrer com dignidade, tendo ele vivido em busca da verdade e da purificação da alma. Então Sócrates, de fato, ele cumpre esse ideal. Ele se prepara para a morte, ele encara ela com dignidade, ele viveu em busca da verdade e buscou, talvez até tenha conseguido de fato, a purificação da alma. Coisa da qual eu acredito. Nesta hora, nos últimos momentos da vida de Sócrates, o Críton, que é um de seus alunos, ele pergunta, preocupado, se tem alguma coisa que ele ou os amigos possam fazer pelo próprio Sócrates ou pelos seus filhos. E o Sócrates ele responde com firmeza que o maior bem que podem lhe prestar é cuidarem de si mesmos. Né? Você vê que é de fato um pedido bem virtuoso, né? Ele poderia pedir qualquer coisa. Poderia pedir, me enterrem em algum lugar, me cremem meu corpo de um determinado modo, façam tal coisa por mim, enfim, qualquer bobagem. E na verdade a única coisa que Sócrates pede é que seus amigos cuidem bem de si mesmos. E também vivam de acordo com os princípios da filosofia. Ele enfatiza isso. Né? Ele fala que todas as promessas que eles estão fazendo para ele neste momento seriam vazias se a vida deles não seguisse esse ideal. Então Sócrates fala assim, então vocês têm que seguir esse ideal, vocês têm que cuidarem bem de si mesmos, viver de forma filosófica, porque do contrário, todas as suas palavras aqui neste momento serão em vão. Né? E aí, com total serenidade, ele brinca com o Críton sobre o enterro, dizendo que ele poderá dispor do corpo como quiser, pois Sócrates não estará mais ali. Ou seja, faz o que quiser com o meu corpo, porque eu não vou estar mais aqui. Enfatizando aí mais uma vez que Sócrates de fato é a sua alma, e não um corpo. O corpo é só um acessório. O que importa de fato é o que existe dentro, é a alma, é o espírito. O corpo é apenas um invólucro. A alma é essa sim que vai seguir para junto dos bem-aventurados. É claro que Sócrates ele faz essa piada, né, essa ironia aí, porque muitas pessoas acreditam que o morto ainda está no corpo. Né? A alma ainda está no corpo e na verdade não está. Que nem o Sócrates mostrou agora que a alma não é de forma nenhuma uma harmonia produzida pelo corpo. E aí depois de um breve banho e também depois de se despedir dos seus filhos e das mulheres de casa, Sócrates ele retorna ao grupo, que são seus alunos. É legal que nessa hora o carcereiro ele vem todo comovido, avisando que chegou o momento de tomar o veneno, e aí ele chora, se despede. Ele fala que o Sócrates foi o melhor foi o melhor... Caramba, agora me escapou a palavra. Foi o melhor prisioneiro que ele já teve contato. Porque como Sócrates ficou um bom tempo preso,
Então ele ficou um tempão conversando com esse carcereiro, e aí esse carcereiro viu de fato que o Sócrates é muito gente boa, e também viu que ele é inocente, que ele não tinha nenhuma das características pelo qual foi acusado. Então o carcereiro ele fica realmente muito comovido, triste e vai embora chorando, né, sabendo que o Sócrates vai tomar a cicuta. Sócrates ele mantém a calma nessa hora e recusa adiar o inevitável. Ele não se apega inutilmente à vida. Ele recebe a taça de cicuta com tranquilidade. Antes de bebê-la, ele pergunta se pode fazer uma libação, que é basicamente derramar um pouco da bebida em homenagem aos deuses. É uma tradição grega. Mas ele é informado que não há excesso no cálice. O que tem no cálice é a quantidade exata para tirar a vida dele. Então, ele dirige-se aos deuses e pede uma boa travessia para o outro mundo. E em seguida, ele bebe o veneno com naturalidade, sem medo, sem hesitação. Nessa hora, todo mundo cai nos prantos, todo mundo chora. A comoção toma conta do ambiente. Todos choram, exceto Sócrates. Inclusive, ele, com uma firmeza monstruosa, ele repreende todo mundo. Ele repreende todos os amigos, porque ele queria morrer com palavras de bom agouro. Ele fala assim, pô, eu pedi para retirarem as mulheres do ambiente justamente para não haverem essas lamentações e vocês estão aqui chorando. Sócrates dá uma chamada de atenção neles. Mas aí ele vai lá e deita, o veneno começa a fazer efeito, ele aguarda em silêncio e chega uma hora que aparentemente Sócrates se foi. Mas no último momento ele puxa o lençol que estava em cima do seu corpo, e ele pronuncia suas últimas palavras. Agora sim, as últimas enigmáticas e simbólicas palavras de Sócrates, que foram, abre aspas, Críton, devemos um galo a Asclépio. Não te esqueças de saldar esta dívida. E aí, neste momento, Sócrates morre, de fato. Neste momento, vai uma das maiores mentes que já existiram na história da humanidade, vai embora para sempre. E aí você me pergunta, né, o que ele quis dizer com essas últimas palavras? É que Asclépio é o deus grego da cura. E na Grécia Antiga, né, eles sacrificavam animais para saudar os deuses, né, para homenageá-los. Então, quando ele fala devemos um galo a Asclépio, o que Sócrates está dizendo é que isso é como se fosse um agradecimento pela libertação do corpo, como se a morte fosse uma cura para a alma, né? Asclépio é o deus da cura, então a morte para Sócrates nesse momento é uma cura para a alma. E aí, Críton vai lá, fecha os olhos e a boca de Sócrates, e nesse momento a narrativa conclui com o comovente testemunho de Fédon. Lembremos que era ele que está narrando tudo isso. Tal foi o fim do nosso amigo Equécrates, do homem, podemos afirmá-lo, que entre todos os que nos foi dado conhecer, era o melhor e também o mais sábio e mais justo. E assim acaba o diálogo Fédon, pessoal. Esse foi o diálogo Fédon, um diálogo que narrou os últimos momentos de Sócrates e suas últimas palavras também, sua última filosofia. Né? Ele inclusive chega a um momento a fazer uma analogia no meio do diálogo sobre o último canto do cisne. Porque o cisne, quando eles morrem, eles fazem o seu canto mais bonito, né? Dizem aí algumas línguas. E Sócrates menciona que, de fato, esse último diálogo, esse último debate, para ele é como o último canto do cisne. É o canto mais lindo e belo que é dado antes do momento da morte. Então, pessoal, o Fédon, vamos concluir aqui. Vejam bem, ele não é um tratado sobre a morte, tá? O Fédon é justamente o contrário. É um tratado sobre a vida verdadeira, é um diálogo sobre a vida verdadeira. A vida que se reconhece como um preparo para aquilo que é eterno. Né? Muitos nihilistas dizem que o platonismo é uma filosofia de negação da vida. Né? Mas quem pensa assim não entendeu nada. Não entendeu nada. Muito pelo contrário. O que o Sócrates nos mostrou aqui no Fédon agora é justamente o oposto. É o desprezo não pela vida,
mas por sua caricatura, por uma existência rasteira, reduzida a vícios, prazeres e vaidades. Tudo coisa que vai embora, que não vai ficar com a gente, que é temporário. Ao invés de a gente se apegar a essas coisas, temos que nos apegar ao que é eterno. O verdadeiro filósofo, longe de desejar a morte por desespero, como fazem os nihilistas modernos, ele acolhe serenamente a morte porque compreendeu a ordem do cosmos e seu próprio lugar dentro dela. Então Platão, ele não ensina a desprezar o corpo, mas colocá-lo em seu devido lugar. A alma, aquilo que em nós busca o bem, a justiça, o belo e o verdadeiro, é o que deve ser cultivado com zelo em última instância. Nós temos que cultivar o corpo também, né? Tem pessoas que acham que a filosofia platônica é desprezar o corpo e tratar bem a alma, e não é verdade. É tratar bem ambos, mas seguindo uma devida ordem, né? E a ordem coloca a alma à frente do corpo e a sabedoria acima das demais virtudes, como eu mencionei, né, aí no podcast. Então o que morre é só o que está abaixo da razão. O que apodrece, o que engana, o que se consome, que é o corpo. A alma não. A alma, pessoal, é o que há de mais elevado no homem. E por isso mesmo que sua natureza é imortal. Sócrates não teme a morte porque ele a enfrenta com dignidade, com tranquilidade de quem viveu com retidão e buscou a verdade até o fim. Sua morte, ela foi coerente com sua vida. Seus discípulos choravam, mas ele mantinha a calma de um espírito liberto. E isso é muito profundo, isso é muito tocante. E o que Phaedon nos ensina, enfim, é que a filosofia não é uma fuga do mundo, mas o seu resgate mais alto. Não é a alienação, mas o reencontro com aquilo que o mundo moderno, que está tão corrompido pelo materialismo e pela tirania dos desejos, perdeu completamente, que é essa dimensão espiritual do homem. E por isso mesmo, o filósofo, o verdadeiro como Sócrates, não apenas ensina a morrer bem, mas também a viver com nobreza. Em um tempo, hoje em dia, em que se celebra a decadência e se ridiculariza a virtude, esse testemunho de Sócrates é mais atual do que nunca. Muito, muito, muito atual. Então, não, o platonismo não é fuga. É resistência, é verticalidade, é a afirmação mais profunda de que a alma humana não nasceu para rastejar, mas para contemplar o alto e reencontrar-se com o que é eterno. Essa é a conclusão do Phaedon. A alma é imortal, pessoal. E a morte, para o sábio, não é o fim, mas é a consumação daquilo que ele já começou a viver. A liberdade interior e a comunhão com o bem absoluto. E é isso, pessoal. Esse foi o Phaedon. Esse foi mais um podcast. Eu sei que eu cometi alguns erros ortográficos aqui. Eu falei algumas coisas que ortograficamente falando não estão corretas, mas é porque eu me empolgo e acabo falando bobagem. Mas eu acho que a ideia deu pra fixar bem aqui. Eu acho que vocês entenderam bem o que foi o diálogo Phaedon. Acho que eu consegui resumir bem todo o diálogo. É claro que esse podcast não substitui a leitura do próprio diálogo. Se puderem, leiam, porque o Phaedon é mesmo um dos melhores diálogos de Platão e vale muito a leitura, tá bom? Vale de verdade. E é isso, pessoal. Esse foi o Epstalk 9, nono capítulo do Epstalk. Eu não falei o meu nome no início do podcast dessa vez, por algum motivo eu esqueci. Mas para quem não me conhece, sou o Igor Provença. Esse é o Epstalk. Por favor, se inscrevam no canal, sigam-nos no Spotify. Sigam-nos no Instagram também, tá? No Instagram estamos fazendo vários vídeos legais aí e vários reels, que são os vídeos curtos do Instagram. Fazemos vários vídeos lá que eu acho que vocês vão gostar bastante também. Então não deixem de seguir-nos no Instagram, curtir lá, comentar, compartilhar, para dar aquela força, tá bom? Pessoal, não tendo nada mais a se falar, eu vou ficando por aqui mesmo. Muito obrigado pela sua atenção se você ficou até aqui no podcast. Agradeço de verdade. Não deixe de acompanhar, porque logo logo eu vou vir com o próximo capítulo que será sobre o diálogo Eutífron. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e é isso aí. Até a próxima.